Então, nós vamos fazer um resumo sobre os comandos eletropneumáticos. Nos comandos eletropneumáticos, a gente usa alguns componentes elétricos e eletrônicos, os quais eu vou apresentar brevemente eles. O primeiro deles é a botoeira. A botoeira é um conjunto de botões. Tá? Então, aqui a gente tem uma caixa de botões que a gente utiliza no laboratório, onde a gente vê que a gente tem três botões nessa botoeira aqui, e cada um desses três botões tem 4 contatos. Então, quando a gente aperta esse botão, o que vai acontecer? Todos os seus contatos vão se inverter. No caso desse botão aqui que a gente tem um botão de pulso, onde a gente tem este contato aqui que é normalmente aberto, este outro contato normalmente aberto, e esse contato aqui normalmente fechado, e esse aqui também normalmente fechado. Então, quando a gente apertar nesse botão, os contatos normalmente abertos vão se fechar e os contatos normalmente fechados vão se abrir. Tá? Então, nessa botoeira aqui a gente tem 2 botões de pulso, ou seja, a gente aperta ele, quando a gente solta ele retorna à posição inicial, a posição de repouso, e a gente tem um botão de trava aqui, quando a gente comuta ele fica naquela posição ali até que a gente queira trocar novamente ele para outra posição. A gente também tem sensores de fim de curso, elétricos ou eletrônicos, né? Os mais simples são esses elétricos, é mais ou menos como um botão, né? Onde ele tem um contato comum, um normalmente fechado e um normalmente aberto, e quando o atuador bate neste rolete, seria como acionar um botão. Então, bateu no rolete, ele vai comutar o contato comum, que é o contato número 1 aqui, né? Vai o normalmente aberto, que é o 1 para 4, se fecha, e o normalmente fechado, que é o 1 para 2, se abre. A gente tem também sensores eletrônicos, que a gente não vai falar sobre eles agora, mas a gente vai falar sobre eles no futuro. Né? Basicamente, os mais usados são os sensores magnéticos, os sensores capacitivos, sensores indutivos e os infravermelhos. Mas a gente não vai usar nessa nossa primeira aula aqui, tá? Outro componente muito usado em eletropneumática é o relé. O relé é uma bobina que, quando a gente energiza esta bobina, ela vai inverter os seus contatos. Um botão, quando a gente aperta, ele inverte seus contatos. Um relé, quando a gente energiza, ele inverte seus contatos. Então, aqui de uma maneira muito simples, a gente tem uma bobina aqui representada por 2 contatos. Então, uma bobina, representada aqui pelo retângulo, que seria essa bobina aqui. Quando a gente energiza ela, e aí tem bobinas que a gente energiza com 12 volts, 24 volts, DC, ou poderia ser em AC também, mas ali no laboratório geralmente a gente usa a de 24 DC. Então, quando a gente botar energia sobre essa bobina, os seus contatos se invertem. Então, novamente, um contato que a gente tenha que seja normalmente aberto vai se fechar, e um contato que a gente tenha que seja normalmente fechado vai se abrir. Aqui uma outra representação de uma bobina, onde agora a gente tem 4 contatos. Então, no mercado a gente tem vários relés com muito mais que 4 contatos disponíveis, mas aqui só para a gente didaticamente representar. Então, quando a gente coloca 24 volts numa bobina, a gente inverte seus contatos. Todos normalmente abertos vão se fechar, os normalmente fechados irão se abrir, como aqui está sendo representado na energização. Tá? Vejam que eu troquei aqui o 0 para cima e o 24 para baixo, por querer, para chamar a atenção que algumas bobinas, relés, não tem polaridade, tá? E essa daqui é a caixa de relés que a gente utiliza da Festo no laboratório, onde a gente tem 3 relés, onde cada um desses relés tem 4 contatos, que inclusive a gente pode escolher se a gente vai usá-los como normalmente fechados ou como normalmente abertos. Então, ao energizar essas bobinas, esses contatos aqui vão se inverter, Outro componente que a gente tem
né? Aí numa válvula eletropneumática, ela é acionada, ela é comutada por solenoides. Então, quando a gente energiza uma solenoide, a gente joga a válvula para um lado. Quando a gente energiza outra solenoide, a gente joga a válvula para o outro lado, assim como está aqui na simbologia das válvulas eletropneumáticas. No caso aqui, uma válvula 5 por 2 vias. A gente também tem válvulas eletropneumáticas com retorno por mola, tem válvulas eletropneumáticas que são 3 por 2 vias, tá? Mas essa daqui é que a gente vai usar nessa aula aqui. Então aqui, né, como é que se constrói um circuito eletropneumático? O circuito eletropneumático ele tem a parte elétrica e a parte pneumática. A parte pneumática é responsável por fazer a atuação mecânica no sistema, né, e a parte elétrica por fazer o processamento de sinais para que haja a comutação do ou dos atuadores pneumáticos do sistema. Tá? Então, como é que a gente desenha um circuito eletropneumático? Geralmente, a gente coloca a parte do circuito pneumático ou na esquerda ou acima da parte elétrica. Né? Quando o circuito é muito simples, tal como esse daqui que a gente está mostrando aqui, a gente faz a parte pneumática à esquerda da parte elétrica. Mas geralmente a gente tem circuitos bem mais complexos que esse, então a parte pneumática em cima e a parte elétrica na parte de baixo. Tá? Então aqui uma representação, né, de um circuito onde a gente tem um botão, né, aqui um contato de um botão, não um botão, né, onde quando a gente aperta num botão que a gente denominou S1, ele vai energizar a solenoide de uma válvula. Né? Essa solenoide aqui é esta solenoide que a gente tem aqui da parte pneumática. Então, quando a gente energizar essa solenoide, ele vai comutar a válvula para a direita, vai passar ar e vai fazer com que o atuador avance. Quando a gente soltar o botão, é um botão de pulso, né? O contato dele se abre, desenergiza a solenoide, desenergizando a solenoide, então volta a válvula para sua posição de repouso e o atuador, por consequência, também recua. Geralmente não se usa o acionamento como eu fiz no slide anterior, né? A gente primeiro aciona um relé e depois o contato do relé é que aciona uma solenoide. Tá? Então aqui apertando no botão, agora um botão de trava, né? Um contato dele foi usado para acionar um relé e o contato de um relé então vai acionar a solenoide que vai fazer a mesma ação que antes, vai fazer com que o atuador avance. Destravando esse botão, o contato se abre, desenergiza o solenoide, abre então o contato, desenergiza o relé, abre o contato do relé, desenergizando a solenoide da válvula, fazendo então com que o atuador recue. A gente tem outros tipos de relés também, né? Aqui um relé do tipo contador que a gente está usando. Tá? Então, o que acontece? Um relé contador ele serve para ser, geralmente, né, num circuito, dentre outras coisas que a gente pode usar, mas para contar o número de ciclos de um circuito pneumático, eletropneumático. Então, sempre que a gente der um pulso no relé, ele vai contar, vai incrementar o seu valor e aí a gente programa o relé contador para quando chegar num determinado valor que a gente quiser, ele vai fazer a comutação dos seus contatos. No caso aqui, a gente tem um contato que a gente pode escolher normalmente fechado ou normalmente aberto. A representação disso no FluidSim, né, é esse retângulo aqui com o círculo à esquerda. Então, sempre que a gente der um pulso nele, ele vai incrementar a sua contagem. A gente fez aqui um exemplo, e depois vocês façam em casa a montagem desse circuito aqui no FluidSim, com uma contagem até 5. Então, sempre que a gente receber um pulso aqui, ele vai incrementando. Quando chegar em 5, ele vai inverter os seus contatos, né? Onde a gente só tem um contato aqui no circuito, que é esse daqui que a gente chamou de KC. Então, o que acontece aqui nesse circuito? A gente vai apertar um botão de trava, vai usar um contato desse botão,
Estando o atuador recuado e ainda não tendo dado a contagem de 5, a gente vai acionar a solenoide desta válvula aqui, né, da válvula chamada 1V, e aí vai fazer o que? Vai avançar o atuador. Quando o atuador avançar, vai bater no sensor de final de curso 1S2. Quando isso acontecer, vai fazer a contagem aqui do incremento na contagem e ao mesmo tempo vai acionar a solenoide chamada 1Y2, que é essa solenoide aqui da direita, fazendo o atuador recuar. E aí, quando o atuador recuar, vai bater novamente em 1S1 e vai fazer avançar novamente o atuador. Bate em 1S2 de novo, incrementa mais um na contagem e faz o atuador recuar. E isso 5 vezes, até que na quinta vez faz o atuador recuar e aí todos os contatos do relé contador vão se inverter. Ou seja, esse contato que a gente usou aqui normalmente fechado vai se abrir, não permitindo mais que se energize a válvula 1Y1 e que a gente não tenha mais o avanço do atuador 1A. Outro relé que se usa bastante também é um relé temporizador. Existe relé temporizador com retardo no desenergizar e com retardo no energizar. O mais comum é o retardo no energizar. Então, como é que funciona? É um relé que funciona mais ou menos como um relé normal. Quando a gente energiza a sua bobina, ele inverte seus contatos. Só que existe um retardo nessa inversão de seus contatos. Geralmente existe um botãozinho que a gente pode girar para aumentar ou diminuir o tempo de retardo. Então, o que acontece? Quando a gente energizar a bobina do relé, depois de um tempo que a gente programa, os seus contatos vão se inverter. Ou seja, os contatos normalmente abertos vão se fechar e os normalmente fechados vão se abrir. Então, aqui um exemplo de aplicação onde a gente usou aqui o relé temporizador. Como é que temos aqui? Qual é a lógica desse sistema de exemplo aqui? Ao apertar no botão, né, de trava, estando o atuador recuado, vai fazer com que a solenoide 1Y seja acionada e o avanço do atuador 1A ocorra. Quando o atuador 1A chegar no seu final de curso, vai bater em 1S2 e aí vai energizar o relé temporizador. Depois de um tempo pré-programado, que no caso do exemplo aqui a gente botou 5 segundos, os seus contatos vão se inverter. E aí a gente usou um contato normalmente aberto, onde depois de 5 segundos que bateu lá no final de curso, ou seja, que energizou o relé, vai fechar e vai energizar um Y2, fazendo então com que o atuador retorne.